nós somos seres vivos. Como as plantas temos que crescer. Como elas precisamos de muito carinho, de sol, de amor, de ar, para sobreviver. Todos nós nos preocupamos com a qualidade ambiental, com os recursos que nós temos no Brasil e com a proteção, com a preservação e adequada utilização desses recursos para o benefício das pessoas. Isso é meio ambiente, isso é desenvolvimento sustentável, que é garantir às presentes e futuras gerações o direito de usufruírem de todos os recursos naturais que são colocados à nossa disposição, porém, sem prejudicar aquelas pessoas que virão depois de nós e que também têm direito de usufruir de todos os benefícios que o nosso planeta oferece. Vejo que hoje no Brasil a gente tem algumas iniciativas, principalmente de pessoas que estão ligadas a iniciativas de meio ambiente, proteção ambiental. Isso está evoluindo bastante, mas ainda tem muita coisa que precisa melhorar no Brasil. Eu vejo como uma conscientização bem maior do que há anos atrás. Eu acredito que o Brasil agora se preocupa mais com isso, com as florestas, com a reciclagem. Então eu acredito que as pessoas estão abrindo os olhos realmente para a importância que tem a preservação do meio ambiente. A preservação do meio ambiente ainda continua sendo meio precária, continua ainda no âmbito da teoria e pouca prática. É muito importante a preservação do meio ambiente, visto que as organizações também estão tendo a sua parcela e estão inserindo isso em sua gestão, da sua prestação de serviço quanto dos seus produtos. Porém, o impacto que o homem causa quando realiza essas atividades pode ser maléfico não apenas ao próprio ambiente, mas, no final das contas, ao próprio homem. Por isso nós temos leis que regulamentam, além da nossa vida em sociedade, da nossa relação com o meio ambiente. O Código Ambiental é uma lei dessas e cuida da relação do homem com a flora. O Código Florestal Brasileiro foi criado em 1965 para estabelecer os limites do uso da propriedade, respeitando a vegetação existente na terra, que é considerada um bem de interesse comum a todos. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigada pelo ar limpo. Obrigada. O seco deserto está tomando conta do planeta. Mas esse código é de 1965. E isso porque já tivemos até leis mais antigas nesse sentido. E ele precisa de reformulação para se adequar às novas tecnologias, às novas descobertas da ciência, a impactos e riscos que nós não conhecíamos antes. Muito se discute se está acontecendo de fato uma evolução ou uma involução na legislação brasileira. A importância é fundamental, tanto que nós tínhamos até recentemente um Código Florestal em pleno vigor, que agora parece que será substituído com vetos ou não da atual presidente do seu texto. Ou seja, tínhamos um Código Florestal e continuaremos a tê-lo. A gente tem uma floresta muito grande, né? A gama nossa de vegetação é grande, então é muito importante ter um Código Florestal para preservar mesmo nosso ambiente, nossas florestas. Para um país como o Brasil, que tem tantos recursos naturais, é fundamental ter um Código Florestal, principalmente para orientar a exploração desses recursos. Dentro disso, as pessoas precisam se inteirar mais do que seja a sua participação junto à preservação do meio ambiente.
Reserva legal é o pedaço de terra dentro de cada propriedade rural. A extensão dessas reservas varia de acordo com a região. Na Amazônia, por exemplo, o agricultor deve preservar 80% da propriedade, 35% no Cerrado e 20% no restante do país. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra. Existe uma grande pressão para que o Código Florestal que foi aprovado, para que ele seja vetado pela presidente. As últimas alterações feitas eu ainda não estou a par. Portanto, o que já foi feito anteriormente, eu tenho acompanhado e percebo que as polêmicas estão em torno exatamente de como se gerir, como implantar todas essas legislações que têm sido inseridas dentro do ambiente corporativo. O Código Florestal, da forma como foi redigido, ele ainda está passando pela sanção da presidencial. E eu espero que essa sanção seja quase na sua totalidade, uma vez que ele não atende às necessidades do meio ambiente. Acho que em todas as áreas isso acontece, a falta de respeito, de responsabilidade, e infelizmente isso prejudica a população mundial, né? Essa falta de respeito com relação à preservação e a agricultura. Isso é luta política dentro de uma sociedade democrática, ou seja, a polêmica é saudável. Agora, a questão toda, no fundo, é que pontos positivos, racionalmente falando, do ponto de vista da ciência, é muito difícil detectá-los. Ou seja, os pontos negativos são muito maiores. O Congresso Nacional, com a participação da sociedade, possa refletir o que realmente as pessoas esperam. E o que todos nós esperamos é que, de fato, preserve-se a natureza no Brasil, porém sem impedir o desenvolvimento sustentável.